Fala galera, Rafa aqui, você está no podcast. E como de costume, eu vou pedir para você curtir aqui esse papo de hoje que, olha, vai estar muito massa. Compartilha aí com seus amigos, compartilha com as pessoas que você conhece. Aqui na descrição do vídeo vão estar todas as nossas redes sociais, então segue lá, confere lá o que a gente está fazendo, tá bom? E pro episódio de hoje estamos aqui com ela, muito esperada, tia Márcia. Seja bem-vinda, tia Márcia. Obrigada, muito obrigada. E aí, como é que tá a senhora? Como é que a senhora está depois de uma mudança? Tia Márcia agora chegando aqui numa igreja nova. Como é que tá? A mudança ela é cansativa e a gente vai se recuperando assim cada dia. Uhum. E estar numa igreja aqui em Barreiros está sendo muito bom, né? A gente foi surpreendido. Claro que a gente espera o melhor, mas a gente está sendo assim surpreendido com o melhor do melhor, tanto das pessoas quanto do apoio, do cuidado, né? Tudo que Deus tem feito para nós assim tem sido surpreendentemente Amém. muito bom. Né? Além da nossa expectativa, né? Está sendo melhor do que a gente esperava. O cuidado, o carinho com a gente está sendo muito, muito legal. E é bom receber assim, esse cuidado quando a gente chega num lugar novo, né? E nesse momento assim, de você tá chegando, você deixa a sua família, você deixa seus filhos, seu neto, você deixa seus irmãos, né? E o que isso traz no coração uma tristeza, né? E você chega aqui, você é consolado, né? As pessoas têm procurado me ajudar, têm ligado, quer que eu te ajude? Isso tem sido assim muito bom. Já almocei muito na casa das pessoas, as pessoas convidam. Isso está sendo muito legal. É que Isso é consolador. Isso, porque você acaba, obviamente, né? Você vai sentir falta da sua família e não tem como substituir, mas você não sente sozinho, né? Em outro lugar, né? Você se sente Exatamente. acolhido ali e tudo Exatamente. mais. E isso é bom, né? Ah, Isso é traz sensacional. paz, né? Traz paz no seu coração. Assim, a convicção, não, estou no lugar certo, eu não errei. Sim. Deus sabe, né, de como está sendo assim, o carinho das pessoas com a gente e suprir. Não tira essa saudade, Sim. né? Não tira a vontade de estar junto, mas consola, assim, Dá uma mas amenizada, né? dá, Ajuda a dar uma dá, dá, amenizada, né? dá, E muito tia bom. Márcia, a senhora veio pra cá pra estar à frente ali do Ministério de Mulheres, mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria conhecer um pouquinho mais da tia Márcia, né? Quem foi a tia Márcia? Quem era, né? Como é que foi que a senhora se converteu? De onde que a senhora é? Então, por favor. Então, vamos começar de onde eu sou. Bem, eu fui criada numa cidade no Rio de Janeiro chamada Duque de Caxias, né? E eu fui criada nessa cidade e o evangelho na nossa vida chegou o meu avô, né? O meu avô Júlio Zacarias, ele era diácono da igreja, a primeira igreja batista do Rio, e todos nós íamos para a igreja desde pequenininho. E quando chegou na adolescência, eu falei assim, não, agora eu vou dar um tempo, vou conhecer um pouquinho lá fora. Vou viver minha vida. Isso com 15 anos eu vou conhecer, vou ver o que é viver a vida lá fora sem ser, eu dizia, né, sem ser crente. E eu fui conhecer a vida lá fora e quando eu fiz 19 anos, eu disse, não, já deu, chega. Então, vamos lá. Eu vim, me converti com 19 anos, né? E eu lembro até hoje, foi no dia 23 de março de 1985. Dia do meu aniversário, 23 de março. E foi o dia da minha conversão. E estava acontecendo na Igreja Batista, lá perto de casa, um congresso da juventude. Né? E aí me convidaram, uma amiga minha que fazia parte da igreja, vamos lá, né, conhecer o que está acontecendo. Eu fui. E nessa semana também teve uma crise lá entre meu pai e um vizinho, e eu falei assim, e a gente foi criada assim, ó, você sabe, minha mãe dizia, se você não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai morrer, vai viver longe de Deus. E o lugar longe de Deus não é bom. E todos nós fomos criados assim. Né? Inclusive tinha um hino 259 do cantor cristão, né? E que ela cantava todos os dias, ó, vai findar a sua vida quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ser a tua alma, qual será no futuro o teu lar? E todos os meus irmãos, a gente cresceu ouvindo Ficou isso. gravado mesmo, Ficou, tamanho usava bastante. Então eu sei o hino de cor, então ela cantava todos os dias, né? Eu acho que o cantar dela era uma evangelização. E aí com 19 anos eu me converti. Né? Eu lembro como se fosse hoje, né? O pastor estava pregando, tinha esse tumulto na nossa família, nessa divergência entre o meu pai e um vizinho, e o pastor pregou num texto que Jesus acalma a tempestade. Aí ele falou assim, ó, tem tempestade na vida, tem tempestade no coração, e que ninguém pode acalmar, só Jesus. Você quer Jesus? Eu falei assim, ó,
Eu quero. Aí, isso com 19 anos. Aí eu, naquele momento, vamos, era a juventude, vamos. Aí eu fui, aceitei Jesus e estou até hoje aqui, né, com Jesus. Aí com 23 anos eu casei, né, e estou aqui até. 23. Mas antes de casar, teve que conhecer o pastor Edson, né? Como é que foi isso aí? Como é que foi? Foi Ah, na igreja? ele era dessa juventude, né? E lembra, vocês são tudo novinho, não? Ele era diretor de evangelismo na igreja. Então, era assim fascinante, né? E eu sempre tive uma admiração, minha mãe mais ainda por ele, né? Pelo tudo que ele fazia, pelo temor a Deus, pela forma como ele servia a Deus. Aí eu falei assim: "Ah, esse aí é o homem que eu quero para mim". Só que quando eu cheguei na igreja, meu gato estava namorando, né? O Isso. pastor estava namorando uma menina que era de São Paulo, né? Eu falei assim: opa, vou ficar em silêncio, não vou falar isso para ninguém, né? Vá que eu vou botando, querendo, né, pensar que eu estou atrás de namorado. E fiquei em silêncio e só guardei. Nenhuma amiga minha, aí eu soube que ele desmanchou o namoro, né? Eu fiquei muito animada e nem falei assim, cheguei a sonhar com isso. E eu lembro que, né, na época que aconteceu, eu sonhei que tinha uma fila de mais de 1000 meninas, né? E aí eu era o último. Aí no sonho o anjo dizia assim: os últimos serão os primeiros. Olha Aí só. eu fiquei muito O feliz. pastor Edson, então, fazia sucesso, então, né? Era, Uma fila, mais de 1000 fazia. meninas, olha Ele só. era assim, o encanto da. A gente tinha muito isso, né? De admirar um rapaz crente, que um rapaz crente, que o temor a Deus traz essa segurança. Então a gente tinha Uhum. essa coisa de olhar, assim, não, ele teme a Deus, vai ser um bom marido. Né? Se ele ama a Deus acima de qualquer coisa, acho que ele vai ser um bom marido. Então tinha essa admiração com o meu gato, né? Com o pastor Edson, que Uhum. vocês conhecem como pastor Edson, e que esses 38 anos é meu gato. E aí a gente começou, né, nesse processo, a gente começou a namorar, isso foi em 87, aí ficamos, ele disse: não, você não é a menina que eu quero casar, né? Eu Eita. não vejo. Aí desmanchamos, ficamos um ano separado, isso em 87. Aí quando Uhum. foi em 89, nós voltamos e casamos e estamos Olha aqui só. há 36 anos casados, né? Poxa, muito legal. 36 anos, Trinta e bastante seis tempo, né? anos Igual a e gente estava foi. conversando aqui antes, é quase mais São, tempo com do que eu sem, tenho né? mais tempo com ele do que sem ele, né? A gente faz as contas da vida, eu falei assim, gente, eu tenho mais tempo com você, né? E a gente ainda faz a conta do tempo que a gente também tem de vida, dessa na Sim, expectativa, né? Pois então a gente tem que ter mais tempo junto do que qualquer outra coisa. E tem sido bastante assim tempo. uma bênção de Deus, né? Ele é um homem segundo o coração de Deus, que, né, que me abençoa muito. E o fato de estarmos casados esse tempo todo é também bom eu conseguir viver como mulher, né? Porque ele também se tem o papel dele de viver como um homem, Uhum. né? Que teme a Deus. Isso também é muito bom. E a gente está aí, Amém. né? E Eu como já sou que. vó, né? A senhora já é vó? Já Quantos netos a senhora tem? tenho um neto só. Queria mais, mas os meninos só querem um. Eu tenho o Moci Azize, né? Que é meu neto de 6 anos, né? E tem sido assim muito bom ser vó, é uma alegria, né? E eu digo que ser vó é desfrutar daquilo que a Bíblia diz, e verás os filhos dos teus filhos, né? Uhum. Então é uma promessa que eu tenho desfrutado e tem sido muito bom. Assim, é Amém, que um legal. prazer. E como que é ser esposa de pastor? Tem muito desafio? Não tem desafio? Como que a senhora passou Tem. essa vivência assim? Eu digo que ser mulher já é um grande desafio Uhum. nesse mundo. E ser mulher, esposa de pastor, né, é mais um desafio. Né? Tanto a responsabilidade, né? Eu não casei com ele, ele não era pastor. Ah, ele virou Engraçado depois, então. que eu fiz o seminário, eu fiz o seminário, eu tinha certeza que eu ia ser missionária na África. Então, eu falei, vou fazer o seminário e vou viver essa realidade. Então, Uhum. eu pensei, o meu chamado, né, foi muito antes de estar casada, tanto é que quando a gente começou a namorar, eu estava fazendo seminário. E aí depois, com o tempo, Deus falou o coração dele. A gente já tinha mais ou menos uns 4 anos de casado, já tinha o Rafa, nosso filho maior, Uhum. e que aí ele começou, Deus chamou, ele fez o seminário, né, e do seminário, aí ele começou a viver a realidade do pastorado, e esse desafio ele é constante. Então, não é um desafio de ser esposa, é um Uhum. desafio do ministério em si, A caminhada, da né? caminhada, Uhum. né? E aí eu lembro que teve uma época que eu falei assim, isso é muito pesado.
Porque nós ficamos durante 10 anos numa igreja batista centenário do Pilar, que é na cidade de Duque de Caxias. Então ficamos ali 10 anos, né, pastoreando, ele pastoreando aquela igreja, e foi um momento muito difícil. E aí eu falei, Senhor, que trabalho! E aí eu lembro que orando, pedindo a Deus essa graça, esse renovo diário que a gente precisava ter, eu lembro que eu vi o texto de Timóteo, Paulo fala assim, ó, excelente coisa é o pastoreio, né? O dom, é você viver essa carreira, esse ministério. Aí eu falei assim, então esse peso não diminui a excelência do Uhum. ministério. Isso para mim nesse momento foi muito bom. Então, um peso ele existe, mas ele não diminui o valor do ministério. Então, há Uhum. essa responsabilidade, há essa coisa de lidar com as pessoas, mas o ministério é uma excelente coisa, Ah, imagina. É né? porque também a gente, constantemente a gente tá lidando com pessoas, né? Acho que E desde lidar com gente não é não fácil, é né? fácil, é Lidar com complicado. a gente já não é Uhum. fácil, mas a Bíblia fala isso, né? Que tanto é que a gente precisa. Qual é o recurso que Deus dá para a gente lidar com as pessoas? É amor e perdão. É um recurso que não esgotou, não tem. Ele Uhum. é infinito. Você tem que dar. E Deus já sabe disso. Então, você precisa desse recurso para lidar com as pessoas. Então, não tem como você lidar com gente sem esse recurso. Amor e perdão, E só em né? Cristo também, né? Só, Porque eu acho que só. se depender da gente, em muitos Não, momentos, a gente vai querer desistir de não, alguém, de falar com alguém, ou qualquer não. motivo assim. E é um mandamento lá, olha, ama teu próximo É como a isso ti aí. mesmo. E a excelência do mandamento não dá. Jesus ainda fala, né? É o primeiro, porque se você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, esse amor a Deus, né, ele transborda para você e para as pessoas também, Uhum. né? Porque também às vezes a gente esquece, a gente tem dificuldade de nos amar e aí a gente pensa que eu vou amar fulano, mas a gente precisa aprender a se amar para poder amar fulano. E quando você se ama, você consegue ver quem você é, como você não é perfeita, Uhum. né? E você também consegue olhar para as pessoas. Então, é o recurso assim fundamental para se relacionar. Então, o peso do ministério tem a Uhum. responsabilidade, né? Mas tem os recursos. E qual é o recurso? Amor e perdão. Eu digo Perfeito. que é o recurso para você estar Uhum. lidando, não só no ministério, mas no dia a dia com as pessoas, no Uhum. casamento, Sim. na igreja, no trabalho, né? Você precisa disso. Amor e perdão. Né. E até depois a gente vai ver, porque cada pessoa vai ter a sua área de talvez maior dificuldade, né. Vai ter gente que vai ser um pouco menos impaciente, quer dizer, vai ser impaciente, vai ter Uhum. gente que vai, ter uma dificuldade em outro ponto e a gente olha lá para o fruto do espírito, né, ele Certo. manifestado em várias áreas, e naquelas áreas ali, com certeza em alguma a gente tem que trabalhar um pouquinho mais e um pouquinho menos, mas é só com amor mesmo, né, porque É. senão não tem jeito, né. E o apóstolo Paulo fala, né, que o amor, né, você precisa suportar, né. Então você suporta não é porque, eu suporto, não, por amor, né. E Uhum. tem um texto lá em Pedro que ele diz assim que o amor cobre multidão de pecado. A gente não sabe o que é a multidão. Eu tenho muita dificuldade de estar na multidão, mas o apóstolo ele fala isso, que o amor cobre. Entendeu? Uhum. Então, por mais que as pessoas façam, o amor paga. Entendeu? O Uhum. amor de Deus paga multidão de pecados, né. Então a gente às vezes olhar para isso, às vezes a gente está assim: uma coisinha", existem coisas que precisam de desculpas, né, Uhum. e tem coisas que precisam de perdão. Então a gente precisa ter essa noção de que o recurso para Deus, né, que Deus nos dá para as pessoas é o amor e o perdão. E a desculpa é uma questão de educação, de consideração, né, Uhum. e para a gente ter esse cuidado, assim. Então, esse é o Não, mas recurso. muito importante. E a gente olha assim um pouco pra fora, em todos os quesitos, a gente vê um pouco falta desse amor, né? E aqui a gente fala desse amor pra, com a pessoa, né? Com o teu próximo, assim, né? Então, enfim, a gente acaba vendo coisas, ele vê notícias e vê coisas e fala, poxa, mas, né? Como que isso pode estar acontecendo? Ou como isso acontece? Ou o quão a falta de amor tem uma pessoa pela outra de fazer isso e é complicado a gente ver isso em vários pontos, né? É, hoje a gente vê a carência do amor, e isso é bíblico,
O Senhor Jesus disse que no último tempo, né, o amor de muitos. Aí eu sempre, quando eu lembro desse texto, eu falo, Senhor, não deixa eu estar nesse muito, não deixa eu estar no muito, né? O amor de muitos esfriariam, né? É uma realidade hoje, né? Mas aí a gente precisa fazer, quando você fala, a gente vê a maldade, vê tudo acontecendo, né? É realmente fruto daquilo, a Bíblia se cumprindo, a falta do amor, né? Mas o amor de Deus, ele é eterno, né? E aí a gente olha para as circunstâncias, a gente vê exatamente isso, né? O homem precisando observar que Deus ama de uma maneira, né, incontável, uma maneira que você não dá para medir, né? E ainda assim a medida dele não acabou, continua. Não é uma medida que a maldade aumentou, mas a medida de Deus de amor, ela continua. A nossa vai diminuindo, mas a de Deus continua. Isso é assim, E é infinita, né? A gente não é consegue nem ter infinito. noção, né? É algo É que para muito, nossa cabeça é muito, não é dá. muito. E aí a gente também até entende, porque tem gente que já vê tanta maldade acontecendo, as pessoas, Deus é amor porque isso está acontecendo, sim. Está acontecendo também porque a gente não quer o amor dele. A Exato. gente está abrindo mão. Uhum. Não é a falta, não é o amor de Deus que está faltando. É o nosso amor que não está sendo suprido nem mantido por ele, né? Aí a gente sempre, não é culpa não é nossa. Porque o amor dele está aí, ele é imutável. Deus não muda, né? Eu gosto muito de Deus, não é homem para se arrepender e nem filho do homem para mentir. O amor dele é eterno, né? A gente, como ser humano, a gente gosta de terceirizar a culpa, né? Desde o Poxa, início lá, né? mas é uma série que já vem acompanhando, né? A gente tem essa característica, né? De culpar, né? De jogar para cima, né? E até aí a gente faz isso com Deus. Não, isso tudo é Deus, entendeu? Acho que se Deus é amor mesmo, por que disso tudo? Senão, exatamente porque Ele é amor e a gente abriu mão desse amor. A gente faz, o ser humano abre mão desse amor, né? E busca amor em muitas outras coisas. Não, esse amor que você está buscando é falho, entendeu? E o de Deus é perfeito. Amém. E tia Márcia, nesse tempo todo assim que a senhora tá já convertida e tal, qual foram as áreas que a senhora atuou assim em frente? A senhora falou que já foi líder de adolescentes, né? E agora tá também aqui vai vir para a liderança das mulheres, mas quais outras assim também teve? Olha, Rafa, eu digo que uma coisa que eu sei que eu tenho, né? É uma coisa que eu aprendi e descobri. Nós temos lá na PIB, a gente tem uma rede ministerial, e várias vezes que eu fiz a rede, eu sei que eu tenho os dons. Então, todo o meu trabalho, desde que eu me converti até agora, eu sempre faço pelo dom que eu tenho, né? Então, eu sei que eu tenho alguns dons, então eu sempre fui ligada à ao ensino, na escola dominical, né? Eu sempre fui professora de adolescente. Teve poucas vezes que eu trabalhei, principalmente na igreja que a gente ficou 10 anos, eu trabalhei com mulheres, como professora de EBD, né? E a liderança foi muito mais em Caxias, e a gente trabalhou durante muito tempo, durante 7, 8 anos, a gente pegava os adolescentes da cidade onde a gente morava, né? E juntava assim de dois semestres, vamos para um sítio, vamos ficar junto. Então, a gente começou esse trabalho e a gente fez muito tempo isso lá em Caxias. Então, durante 7, 8 anos, a gente trabalhou com adolescentes, né? Isso eu digo adolescente assim, da igreja, os meus sobrinhos, né? Então a gente juntava todo mundo e a gente estava sempre durante o ano fazendo trabalho. E nesses últimos anos, né, que eu fui para a primeira igreja de Fortaleza, na PIP, né, o meu trabalho ali foi com discipulado. Né? Durante todo o tempo que a gente esteve lá, a gente trabalhou com discipulado, né? É o que é a área da minha vida que eu gosto de fazer muito, né? Tanto é que discipular Milena está aqui, né? E a gente está acompanhando. Então, durante esses últimos 13 anos, o meu trabalho tem sido com discipulado. Hoje, né, o meu alvo, o meu objetivo maior é o discipulado, é estar discipulando. E agora viver nessa realidade da liderança das mulheres, mas também com esse foco, né, da gente crescer no discipulado, no conhecimento do Senhor Jesus. Eu gosto muito de falar isso porque teve uma vez um irmão que falou assim: mas você fala do discipulado, mas o crente que está na igreja há muito tempo não precisa de discipular. Precisa. Precisa, claro. Eu não conheço o crente que não precisa discipular, já foi. Né? Porque o Senhor Jesus fala lá em João, capítulo 5, lá no finalzinho do capítulo 5, ele diz assim, eu não posso fazer nada de mim mesmo, eu só faço aquilo que vejo o Pai fazer.
Então, o Senhor Jesus, isso é um texto que fala muito ao meu coração, né? Se Jesus faz o que vê o Pai fazendo, e a gente vai fazer quem dentro do reino? Vai imitar quem? Se Jesus imita o Pai, e a gente precisa imitar quem? E a própria palavra diz, né, que Jesus, o unigênito, ele se tornou o primogênito. Então, ele é o primeiro de muitos, né? Ele é o unigênito do Pai, mas também é o primogênito, né? Nós precisamos seguir, imitar, né? Então, eu sempre gosto de falar isso, que o discipulado é, assim, a minha vontade grande de estar servindo a Deus através do discipulado, né? E esses últimos 5 anos, né, eu tenho feito o discipulado, e a junta tem um material da junta que eu gosto muito, que é Quem é Jesus? Né? E eu tenho focado no discipulado na pessoa de Cristo, de trabalhar mesmo. Quem é Cristo? Né? E a gente vai descobrindo que às vezes a gente conhece o Cristo da boca de alguém, o Cristo da religião tal, né? Mas o Cristo se apresentando como o próprio Cristo em João, né? A junta tem um material de João que é muito legal. Quem é Jesus? Sim, e quando a gente vai aprofundando, a gente vai ficando mais maravilhado, assim, do tipo, nossa, Exatamente. mas Pois realmente é mais daquilo que eu achava que é era e vai muito mais. aumentando isso, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer usar esse material da junta, eu fiz com uma senhora, né, que ela vinha de uma prática religiosa, e aí na prática dela ela dizia que a mãe de Jesus era o início de Jesus, né? E quando ela começou a estudar João capítulo 1, né, que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, ela falou assim: quem é esse verbo? Eu falei assim: é Jesus. Mas Jesus estava com Deus e como é que ele nasceu? E aí ela ficou assim admirada. Gente, eu falei assim: ó, Jesus sempre existiu. Ele não passou a existir de Maria. Ele sempre foi o Senhor Jesus, sempre existiu. Só que a manifestação dele era como o verbo. Por que o verbo, né? Lá no princípio, a palavra mandava e as coisas aconteciam. Então a ação era pela palavra, né? Ele estava lá criando todas as coisas. Então a manifestação dele era a palavra. E aí ela ficou assustada, falou assim: gente, mas então a gente ainda encontra isso. Muitas pessoas pensam: não, Jesus passou a existir. Não. Quem é Jesus, né? E a gente vai começando a trabalhar, e é muito bom, né? E eu gosto muito. E esses últimos anos eu tenho usado esse material, esse discipulado. E eu gosto muito de falar, né? De a gente conhecer com as pessoas, descobrir Jesus. Porque às vezes a gente fala de Jesus, mas quando Jesus fala dele mesmo, porque João apresenta muito isso de Jesus, né? O próprio Jesus falando: olha, eu sou, né? E ele apresentando para as pessoas quem ele é. Né? Então, eu gosto muito do discipulado, né? De trabalhar esse foco. Não, o discipulado é muito legal. E a senhora ensinou bem a Milena, porque ela também veio, quando ela chegou aqui junto com o Guilherme, ela veio trazendo muito essa levada do discipulado, tanto que hoje a gente tem, né, que a gente chama que é o 1 a 1, que é o discipulado que acontece ali tanto com a juventude, né, no CAI em geral. Pastor Giovanni também faz o discipulado ali com os homens, né? E a Tem outros movimentos começando já também. está sonhando com as mulheres, né? E eu fico muito animada. É uma das coisas que também anima muito o meu coração, né? É esse compartilhar, é você conhecer a pessoa. Às vezes o pessoal fala assim: o que é discipulado? Discipulado é você conhecer a Jesus. Para que eu vou conhecer Jesus? Para imitar Jesus, para ser igual a Jesus, né? O nosso propósito na Terra é ser igual a Jesus. Né? Então, o parâmetro de Deus para nós é Jesus. Né? E isso é muito bom a gente fazer, porque às vezes também as pessoas dizem: eu não quero fazer parte disso, assim, por causa de fulano. Mas tudo bem, você não vai ser igual a fulano. Né? Você começa a ser igual a Jesus. Né? E você vai entender até o fulano que ele precisa também, tanto quanto nós. É que o foco é esse, né? Ser mais parecido com Cristo a todo momento, né? Exatamente E isso. também tirar um pouco do que o discipulado não é, sei lá, 10, 12 encontros com uma lição que você vai ensinar, mas é o compartilhamento de vida, né? Igual a senhora estava falando, é caminhar realmente junto, né? Juntos, juntos. E o apóstolo Paulo, ele fala que o propósito de Deus é transformar a gente à imagem de Cristo. É transformar a igreja, o salvo, igual a Jesus. Então, o nosso parâmetro é Jesus. Entendeu? Então, para tudo, quando a gente discipulado, às vezes a pessoa não é só para você frequentar uma igreja, não, para tudo. Todos os nossos convívios, todas as nossas experiências no mundo, o parâmetro é Jesus. A pessoa assim: mas é difícil. Se fosse fácil, Jesus não teria descido. É difícil, mas se fosse fácil, para que ele teria? Qual foi o mais difícil? Né? Eu gosto muito de falar isso. Você sair de Rua de Ouro
E os anjos dizer para você santo, 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 ou então você vir para cá e dizer filho de Beuzebu, né, maldito, blasfemador, Loucura em nome cuspir, dos te demônios. trair. Então, para Cristo, né, ele Uhum, desceu e veio. Não isso não é fácil. Ele sabia que não é uhum, fácil. Tanto sabia que não é fácil que ele mesmo veio. Porque se fosse fácil, ele podia mandar anjo, cabrito, uhum. papagaio, periquito, com um Podia ter monte de resolvido de gente, qualquer outra forma, qualquer né? outra coisa para Uhum, fazer. Pedra, né? uhum, Porque as pessoas adoram pedra, com um monte de coisa. Não foi. Então, se fosse fácil, poxa, que a gente vamos pegar uma pedra aqui e vou imitar. Não. Ele desceu, porque ele sabe. Entendeu? Então, não é fácil. é, Ele sabe disso. Então, uhum, assim, ó, eu vim para isso, né? Eu me fiz carne para uhum, saber até que a gente passe e vocês saberem, ó, é possível, como carne é possível. sim. E qual os maiores desafios a senhora vê em relação ao discipulado? O maior É, desafio, os maiores, assim. acho que o maior desafio hoje é a consciência de que a gente precisa aprender com Jesus, Uhum, entendeu? Jesus disse: "Vós sois meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando". Então acho que hoje a nossa maior dificuldade é entender o que Jesus manda a gente fazer. A nossa maior dificuldade hoje é a gente entender o que que ele manda, por onde ele passa, eu tenho que passar, ou então onde eu estou ele tem que estar, né. uhum, Tem um material da junta chamada Segue-me, e o Segue-me diz uma coisa muito interessante, ele usa muito, eh, Colossenses, Paulo diz assim: "Cristo em mim, a esperança da glória". Tem uma coisa que o crente não pode deixar de fazer e de viver, é Cristo nele. uhum, Cristo está em mim. Ele habita em mim. Cristo está em nós, tá. O que às vezes ser o maior desafio, é a gente reconhecer isso. uhum, Cristo habita em mim, tudo controla. É a gente deixar esse controle. Tanto é que eles são: "Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga". E isso, tomar a cruz, é diário, né. Eu gosto muito de falar isso, porque às vezes: a cruz não é nada fora, a cruz é a cruz, que quem precisa estar nela sou eu". uhum, Então, esse discipulado é exatamente isso, é você a cada dia negar você mesmo. Então, acho que o maior desafio, né, é esse de você saber o que Jesus manda, o que ele quer, uhum. para que você obedeça e siga, né. Porque a gente vive um evangelho de: "Ah, eu sei", entendeu. Entre eu sei e eu faço há uma grande Ah, diferença. sim, pode haver uma lacuna bem grande Uhum. aí. Então, às vezes a gente sabe, e eu digo que nós somos treinados todo dia, mas a gente precisa colocar em prática. E o Uhum, discipulado é isso, é você juntar o que você sabe, juntar o que Jesus diz e colocar em prática no seu dia a dia, né. exato. E também até trazer essa consciência, assim, de que dos papéis, né, porque a gente tem que ter a noção que Jesus ele é Senhor, né, ele é o nosso Exato. Senhor. Uhum. E muitas vezes a gente inverte esse papel até usando de tipo: "Ah, Deus, eu quero isso", e pede aquilo, Uhum. ou de repente algo não Uhum. acontece daquilo que a gente quer, e a gente fica emburrado com Deus: "Ah, Deus, mas isso aqui, Uhum. então também não vou no culto hoje", né. Uhum. É A isso gente faz aí. isso, né, É. então traz essa consciência, tipo: "Olha, não, ele é o Senhor". A gente vai esquecendo no nosso dia a dia, que a Bíblia diz assim: "Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé", Uhum, né. Então a Bíblia manda como olhar quando? "Ah, eu vou olhar só quando no domingo?". Esse olhar é todo dia, tá. A gente precisa olhar para Jesus todos os dias. Então esse é o discipulado, é a prática de você olhar. Por que que eu olho? Quando eu olho, por exemplo, eu estou olhando para você, olha, eu uhum. sei o que você está fazendo, você está bebendo água. Eu estou olhando para você, eu sei que eu distingo quem é Rafa, distingo quem é meu marido, quem é Mateus, quem é Igor. Quando a Uhum, gente olha, a gente distingue quem é a pessoa. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente distingue o que a gente deve, como a gente deve, o que a uhum, gente deve viver, né. Isso é um dos desafios do discipulado, é a gente olhar para Jesus, né, estar atento a ele, né. E se a gente tirar o foco, né, o pastor começou domingo, né, olhando para o alto, né, e uhum, é olhar mesmo. Colossenses fala isso também, né, Paulo fala aos Colossenses assim: "Olha, olhai para o alto, né, aonde Cristo está assentado à destra de Deus". Então, esse olhar é todo uhum, dia, você todo dia está olhando, né, então parando. E tem uma coisa muito interessante, quando um dos maiores desafios é você guardar também a palavra na cabeça, porque você só vai obedecer se você souber o que ele está te pedindo, uhum.
né? Até o cachorro aprende voz de comando, né? Você tem que treinar ele para ter. Então, e o crente ele precisa ouvir o que Deus está falando, o que Cristo está falando. E você só vem ouvir. E quando você ouve o que Cristo fala, produz no seu coração a fé. E a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você precisa, e eu acho que isso é um dos desafios, é saber o que Cristo está falando. Uhum. E é um Entendeu? alimento diário, né? Todo dia a gente tem que se alimentar Todo disso, dia, porque todo dia. se a gente não buscar mais as coisas de Deus, a gente vai estar preenchendo com alguma outra coisa a nossa atenção, a nossa vontade, o Exatamente. nosso anseio, É, ansiedade com tudo. Mas agora, é. se a gente está focado ali, a gente está tendo esses pensamentos naquilo que é bom, né? E na realidade, Rafa, uma coisa que a gente esquece, esse de todo dia. Ah, tem que fazer isso todo dia? Tem. Primeiro que você não tem todos os dias da sua vida, você só tem um dia. O Senhor Jesus fala isso, basta cada dia o seu mal, Uhum. né? No Salmo, Moisés diz, este é o dia que Deus nos fez, né? Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Então, o crente, ele só tem um dia, você não tem, você não tem todos os dias, você só tem um Uhum. dia, né? Então, no dia a dia, você vai descobrindo um dia de cada vez, você vai tendo Uhum. o relacionamento. E como no maná, no deserto, né? O alimento é diário, Exato. né? Não adianta você, eu vou ler segunda para a semana toda. Aí eu vou só assistir no domingo para. Não é diário, Tem que né? falar, "Ó, não guarda, porque vai chegar amanhã Vai, outro. vai chegar, Relaxa." É. exatamente. Então, esse é o relacionamento diário, né? E o que que Deus espera todo dia? Eu vi um podcast daquele que eu te falei, para não fazer a Não, propaganda, né? pode fazer. Queremos E, você aqui, Douglas Gonçalves. Pode. e eu vi um pastor falando, né? E ele falou uma coisa muito interessante. Às vezes a gente coloca o peso do dia a dia, coloca a dificuldade, todo dia tem que fazer. Mas uma coisa interessante, ele falou isso, pensar, a gente imaginar. Né? Eu Uhum. também tenho um outro pastor que ele fala uma coisa que o crente não usa a imaginação. Mas você imaginar que o abrir a Bíblia todo dia é você abrir o pensamento de Deus. Pessoa, abrir todo dia o pensamento de Deus. Uhum. Você está ali diante dele. Né? E isso é uma experiência. Os seus pensamentos, você já acorda com um monte de coisa na cabeça, mas você tem a oportunidade de abrir o pensamento de Deus, ver como Deus pensa e absorver, colocar no seu coração aquilo. Né? Mas para isso você precisa. Eu lembro que uma vez o meu cunhado falou assim: mas ler a Bíblia por ler? Ninguém lê a Bíblia por ler. Não existe. Eu vou ler só por ler. Tem uma pedagoga falando, toda vez que você exponha só o seu cérebro a uma leitura, o seu cérebro, naquele momento, ele absorve. Né? Você pode estar lendo ali e você não está entendendo, mas absorve. E o Espírito Santo, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai te lembrar aquilo que você leu. Uhum. Tá? Mas se você não lê, você não consegue guardar. Não consigo ler. Leia. Eu falo assim, leia, leia, Uhum. leia, leia. O que você puder ler da palavra de Deus, guarde, leia, porque Deus ele vai, através do Espírito Santo, te fazer lembrar. Né? Eu sempre falo, como mulher, que a Bíblia a gente pode olhar como um grande guarda-roupa. A gente, às vezes, vai numa loja, compra um vestido, está lá guardado. Mas você sabe, eu tenho um vestido tal para festa tal. Você Uhum. sabe que está lá guardado. Né? Você não vai usar todos os vestidos, mas você guarda lá. E a palavra de Deus, você sabe que está lá. Você leu. Às Uhum. vezes você não sabe a referência, mas não, tá guardado. Eu li, tá lá, Eu em sei que algum tá lá. lugar. Eu vou Eu li, eu procurar e sei vou que tá achar. lá, né? E agora a gente tem um recurso, né? Que no celular você coloca a Uhum. palavra, né? Você pode procurar, mas é importante ler, é Uhum. conhecer, né? E eu sempre gosto de falar, quando o diabo tenta Jesus podia falar, sai de ré, Satanás, vai para Uhum. trás. Não, ele falou assim, tá escrito. Responde na palavra, exatamente. Ele diz, está escrito. Então, o que a gente precisa saber? Que está escrito. O que Uhum. está escrito? Eu sei. Eu preciso saber. E até o diabo usa a própria palavra para poder Exatamente. falar, então. Ele usa, tá? Ele torce, mas ele Uhum. sabe o que está escrito, né? Então, a gente precisa ter esse hábito, né? E o discipulado, ele traz isso também. Você está lendo a palavra de Deus e sem pensar, né? Quando você abre a Bíblia, você está abrindo, Deus está permitindo o que ele pensa, porque a Uhum. Bíblia é a palavra de Deus, né? E a gente, como batista, foi criada assim. A Bíblia não contém, não. A Bíblia, ela é a Uhum. palavra de Deus. Ela contém algumas coisas, não. De Gênesis a Apocalipse, ela é a Uhum. palavra de Deus, né? Então a gente precisa pensar nisso. Isso também é importante para o discipulado, né? Porque Jesus, ele conhecia, né, o Velho Testamento e ele falava daquilo que estava escrito. E todo o Velho Testamento testifica de Jesus. Uhum.
Né? Aponta De para ele. Gênesis a Apocalipse, né? De ti me sairá um que esmagará. De quem é que Deus está falando? Né? Do próprio Jesus. Né? Então a gente Uhum. precisa fazer essa junção, ler a palavra de Deus, Uhum. né? Para conhecer a obra e a vontade de Deus para a Uhum. nossa vida. É que até tem um pouco de, não, mas agora é o tempo da graça, então posso ler só o Novo Testamento. Não, Tem, vamos ler tudo, né? tem muita Para gente. entender, né? Eu vi um pastor falando no ano passado, ele disse: Não, eu não sou muito favorável de incentivar os crentes a ler a Bíblia, não. Eu falei assim: se a gente não ler a Bíblia, a gente vai ler alguma coisa. A gente vai ter um monte de coisa na cabeça. Uhum. E Paulo diz uma coisa em Romanos 12, ele diz assim: Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí lá ele fala que é o vosso culto Racional. racional. Então, Deus conta com o nosso raciocínio. Uhum. A gente precisa pensar, né? Uhum. E não vos conformei com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Então, a Bíblia é para o nosso Uhum. entendimento. Todo crente precisa ter o entendimento renovado. E como se renova entendimento? Com a palavra de Deus, né? E tem uns 6 anos para cá, eu tomei isso como princípio para a minha vida, né? De saber o que Deus pensa. Uhum. Né? Eu gosto muito de usar essa metáfora, né? A gente fala assim, fulano tem um ponto de vista dele, né? Então, eu não vou discutir seu ponto de vista, mas Deus também tem o dele. Então, é olhar a vida do ponto de vista de Deus. Uhum. Então, quando você lê, você tem esse interesse de ler, né? Você olha a vida do ponto de vista de Deus. Você quer saber qual é o ponto de... E para tudo, Rafa. Uhum. Quando eu digo para tudo, Pra tudo mesmo. tudo Deus tem a resposta, tem a palavra de Deus, né? Quando ela não está clara, ela está no contexto. Quando ela não está no contexto, ela está na história, envolvida com a circunstância. Então, tudo tem resposta. E isso, para mim, é uma base do discipulado. Ah, imagina. E até uma forma também de você se protegendo, digamos assim, olha, eu ouvi algo de alguém, bate com o que tá na Bíblia, porque a gente precisa conhecer, porque senão a gente só vai ficar replicando as coisas, né? É. Tem uma técnica do Segue-me, eu vou falar Segue-me, que é um dos livros do discipulado pela Junta de Missões Nacionais, que eu gosto muito, que é um material que eu uso há muitos anos. E o Segue-me, ele diz uma coisa muito interessante. Todos nós temos autoridades, né, que ditam a nossa forma de pensar, né? Todos nós colocamos assim uma base sobre aquilo que a gente pensa. E ele tira quatro fontes, né, que a gente usa como autoridade para poder tomar uma decisão, para pensar, né? E aí ele diz que a gente é levado pela tradição. Bem, eu aprendi assim. Sim. Eu sempre eu nasci assim, e a gente vê isso muito quando a gente vai falar de Jesus. Não, mas eu nasci Escuto nessa. desde pequeno desse jeito. Aham. Eu nasci assim nessa. Então a gente é formado pela tradição, a gente é formado pela experiência. Não, eu tenho que sentir. Se eu sentir, tá ótimo. Se eu não sentir, não me arrepiei, não. Eu não gostei, né? Tanto é que a gente até tem assim, não gostei da cara de. Porque a gente sentiu alguma coisa, a gente estabelece uma autoridade, um princípio sobre aquilo, né? E a gente também é levado muito pelo intelecto, né? Eu acho que é assim, eu li em tal lugar isso, né? Então eu aprendi assim, eu raciocínio, não, vamos conjecturar, não, é assim, vamos pensar. Então a gente é muito levado pelo raciocínio, né? E às vezes a gente fica tão racional que a gente não pensa em outra coisa, né? E por último, não por último, não na escala de Sim, sim. menos, mas da gente prestar atenção, é a palavra de Deus. Né? Então a gente vai se pautar por essas três. É ruim ter tradição? Não. É ruim sentir experiência? É ruim pensar? Não. A gente só não pode colocar tudo isso como autoridade para que eu viva no reino de Deus, porque a autoridade do meu pensamento é a palavra de Deus. Né? Então a gente precisa colocar a palavra como autoridade. Né? E quando eu digo no nosso viver no reino de Deus. Né? Porque lá fora as pessoas não estão nem aí para Deus. E Deus, Paulo fala isso lá em Romanos 1, a partir do 16, ele diz que a humanidade adora bicho, adora a lua, faz isso. E a gente está vivendo lá o que está escrito. A gente está vivendo hoje, né? As pessoas estão mudando seus costumes. A gente está vivendo isso hoje. Está escrito, né? Então está escrito. Então a gente precisa colocar a nossa
nossa mente, o nosso coração nessa autoridade. E isso a gente faz com a leitura, né? E quem estabelece, né, quem esclarece a palavra de Deus para que a gente obedeça é o próprio Espírito Santo de Uhum. Deus, né? Isso é possível através dele, né? E ele está aqui, né? E às Uhum. vezes a gente quer. Aí eu só falo que às vezes a gente coloca a dificuldade porque a gente esquece da pessoa do Espírito Santo. E Jesus falou assim: ele, o Espírito Santo, vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito, Uhum. né? Ele está aqui. Então, ele vai fazer lembrar se a gente ouvir o que Jesus diz, né? Uhum. Então, ele lembra, faz. E ele faz lembrar assim, na lata. Às vezes a gente não quer, não, mas, não, é isso. Entendeu? É ele que te convence, é ele que Uhum. revela, né? E a gente às vezes esquece que ele está ali, né? Uhum. Não deixa ele fazer o papel. Tanto é que a Bíblia diz da possibilidade de entristecer, né? O E Espírito apagar o Santo, né? Espírito Uhum. Santo. É isso, é até importante também até para quem vai estar discipulando, né? Porque quando a gente entra na área do eu acho, eu posso achar várias coisas, mas eu não posso que o meu achismo Uhum. moldar a palavra de Deus ao meu achismo, né? Eu É. tenho que ter algo baseado naquilo que é a palavra de Deus. E até ter bem claro, assim, porque quando a gente está discipulando, né, ter o cuidado do tipo, olha, eu tenho que passar a palavra de Deus para aquela pessoa daquilo que tá. Eu não posso achar que eu posso conduzir a vida daquela pessoa, não, porque eu estou numa posição, não, vou Uhum, discipular, uhum, não, faz isso aqui porque isso aqui vai dar certo, eu já uhum. vivi isso. Não, não é por aí, né? Não é esse caminho, né? E eu sempre gosto muito de falar no discipulado, que às vezes a gente se empolga e cria no coração das pessoas expectativa a partir daquilo que a gente faz. E o nosso trabalho não é isso, é deixar que a palavra de Deus produza no coração da pessoa fé. Uhum. Tá? Então, quando você discipula alguém, o propósito é que a pessoa ela tenha fé. Fé naquilo que ela está lendo, naquilo que ela está ouvindo, tá? Fé em Cristo Jesus. Então, ela precisa se estabelecer. Tanto é que o Senhor Jesus diz, né? Que tem duas casas, e às vezes a gente vive construindo as coisas na rocha ou na areia. Uhum. Então, a gente precisa ter essa convicção, né? De que a pessoa precisa experimentar a palavra de Deus. E eu acho muito perigoso, Rafa, quando você fala assim, isso no discipulado é uma tentação. Uhum. Porque às vezes você não você fica Tu quer empolgado, resolver, né? que legal, não, vamos, olha assim, ó, pensa por isso assim, né? E às vezes você vai e assim, não. Aí o Espírito Santo, mas isso está escrito aonde? Uhum. Né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio de mostrar para a pessoa o que a palavra de Deus diz, tá? Por quê? Quando você mostra o que a palavra de Deus diz, você está seguro e a pessoa também. E eu sempre gosto de falar isso porque se a pessoa não gosta do que está escrito, o problema, você ó, vai falar com Deus. Foi Jesus que está dizendo. Não sou. Eu Uhum. sempre falo isso para as pessoas. Quando eu falo do Evangelho, você está vendo o que ele está dizendo? Tá, você entendeu? Então, sou eu que estou falando? Não sou eu, Uhum. não. É que ele está dizendo isso, né? Porque às vezes a gente reconhece o senhorio de Jesus, mas não dá crédito ao que ele diz. Quem deu crédito à minha pregação? Uhum. Né? Então, o discipulado é para que a pessoa se estabeleça no que Jesus diz. E isso é seguro para você e para a pessoa também, tá? Porque cada um dará conta de si mesmo. Às vezes a gente Uhum. vai. O que você falou? Isso aqui eu não disse. Uhum. Né? Tem coisa que as pessoas estão falando em nome de Deus que diz assim, e não tá, às vezes eu procuro, não está escrito isso, né? Nem na Bíblia está Exato. escrito, a pessoa está falando em nome de E Deus. ele mesmo alerta, né? É, No dia verão muitos falavam, eu eu, falei isso em teu nome, eu é fiz isso aí, isso, ó, mas. nunca, não te conheço, Uhum. não te sei quem é, né? E eu sempre falo, eu gosto muito desse quando a Bíblia diz assim, que as coisas encobertas são de Deus e as reveladas para nós. E às vezes a gente não dá conta da revelada e fica catando as encobertas, né? Que Uhum. não são nossas, fica querendo deduzir, né? Achar as Uhum. coisas. Não, mas Deus não falou isso, mas eu acho que é isso aqui. Uhum. Isso é perigoso, Não, entendeu? imagina. E, E o legal que o discipulado traz, assim, pelo menos uma parte que eu gosto também, não só o discipulado em si, mas a leitura da Bíblia diária, é que você vai entender muita coisa de Deus, mas você não vai entender no total, porque não tem não, como, mas, né? A é, nossa mente não vai comportar isso. E até é legal isso de assim, olha, pô, eu consigo ter acesso a muita coisa, mas o entendimento 100% não vai ter, não então. existe. Eu sempre falo, né? É uma coisa, às vezes teve um tempo que eu não falava isso, mas hoje eu estou falando não para que, porque eu posso, porque eu vou fazer, mas não da possibilidade, é possível, né? Eu já li a Bíblia mais de 25 vezes. Isso é Então, bastante mesmo. parece que você nunca leu. Toda vez que eu Uhum. leio, né? Assim, gente, onde estava isso que eu não li?
né. Vai Aí, renovando, né. ontem mesmo eu estava falando com meu gato: "Gato, olha o que está escrito aqui", gato é o marido, né. Ó, falei: "Amor, olha o que está escrito aqui", falei assim: "Por onde estava isso que eu passei?". Então, você não conhece, você precisa Uhum, fazer essa é diário, literalmente é o maná. Todo dia que você lê, você aprende, né. Você: "Ah, eu já sei", não sabe. Ninguém sabe: "Ah, fulano é", não é, a gente toda vez que hum, lê, porque ela é viva, ela é um organismo uhum, vivo, né. A gente vai lendo e vai vendo, assim, o quanto ela é, né, eficaz, quanto ela é mais penetrante do que tem quando a gente lê, tem hora que a Bíblia é como ela vai num ponto, mas quando ele vai mais abaixo, assim: "Poxa, eu pensei que já tivesse chegado lá na minha costela", não, mas vai vai descendo, mais ainda, né. vai, e quando você vê, assim, gente, tá e isso é anos, vai mudando, vai mudando. Então, essa realidade da palavra de Deus, Uhum, ela precisa ser, assim, efetuada no nosso coração todos os uhum. dias, né. Temos que ser constante, né. Hoje em dia a gente tem acaba que a gente tem muita coisa pra distrair a gente, né. E Uhum, obviamente não usando isso como desculpa, né, uhum. mas também a gente conseguir colocar o que é importante pra gente, né. Poxa, é importante eu me alimentar da palavra de Deus, então eu vou colocar no mesmo grau de importância que é eu tomar um café da manhã pra me alimentar, pra eu não desmaiar no meio do dia ou qualquer outra coisa assim, né. A Bíblia, Rafa, eu penso assim, e é um princípio meu, ela tem essa importância, necessidade, mas ela também tem um amor, né. Como eu Uhum, gosto de ouvir meu gato dizer: "Amor, eu te amo", né. Como eu gosto de falar: "Vovó", meu filho chama: "Vovó", né. Como a gente gosta de ouvir. Entendeu? Como a gente uhum, gosta de ouvir as pessoas falando para e como é bom ouvir Deus falando assim: "Ó, é por você", né. Uma relação de amor também. A palavra de Deus, ela é Deus falando com a gente no nosso ouvido, né. Eu sempre falo que a Bíblia é a boca de Deus, né, e a uhum. gente está ouvindo dele, então ele fala com a gente. É uma relação de amor. Como seria bom se a gente pudesse abraçar a Deus, né, falar assim: "Senta aqui do meu lado", né. A gente pode fazer isso, né. Eu tinha quando vim para cá, tem uma irmã que eu comecei a discipular lá no Caxambi, aí ela tinha muita dificuldade de fazer isso, porque ela não assim: "Tudo bem, senta ali", fala assim: "Deus, estou aqui, eu estou aqui Uhum. porque eu te amo". "Ah, mas eu não consigo sentar, ler", eu falei assim: "Então fala lá, senta para ele, senta lá e Senhor, eu estou aqui, eu te amo. Eu te amo, eu quero te ouvir". E foi indo, ela todo dia: "Senhor, eu estou aqui". Aí começou a dizer e ela começou a ler a palavra de Deus e a se envolver com aquele amor que ela tinha por Deus. Porque a Bíblia, Deus entende amor, isso está em João, lá no João 20, ele fala isso, João 14, né. João fala que o próprio Jesus diz assim: "Aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, Uhum. esse é o que me ama". Então Deus entende o nosso amor a ele, né, e esse é meu princípio que eu aplico quando eu leio. Senhor, tu entende essa leitura, esse guardar, esse relacionamento com a tua palavra como amor. Então eu estou te dizendo, eu estou te amando. Às vezes eu estou lendo assim, não estou assim: "Ó Senhor, tem misericórdia", mas eu estou te amando. Ah, Né. muito massa Então dessa perspectiva. leitura para mim, leitura bíblica é amor a Deus. Senhor, eu tô te amando, tô aqui, eu tô te amando. É bom ouvir do meu marido: "Eu te amo", né. É bom ser amada, né. Uhum, E Deus entende quando a gente faz esse processo, senta com a palavra, lê a palavra, né. E eu sempre falo assim: "Gente, não precisa ser teólogo para ler a palavra de Deus", uhum, né. E eu digo que a Bíblia é história pra gente. Né, e que nós os crentes estamos absorvendo, mas a Bíblia é para todo mundo, é a história da gente, de todo ser humano, uhum, né, então a gente precisa sentar isso, é a minha história, né, a Bíblia é minha história, e estão tentando apagar isso, a gente precisa não, guarda não, a Bíblia é minha história, sim. é nossa história, né, tanto de gente quanto de crente, eu sempre gosto de Uhum, falar isso, né, a Bíblia é a história de gente e de crente, então é a história nossa, então a gente precisa ter isso, né, e esse princípio de leitura da Bíblia é amor, é revelação de amor a Deus. E não é eu que estou inventando, o negócio uhum, é Jesus que disse: "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama". E como você vai guardar? Como você vai guardar algo que você não pega, que você uhum. não tem, né? Como que você vai guardar? Então, Tem que consumir para é poder guardar, né. exatamente Uhum, isso, a Bíblia é um guardar, quando você faz a leitura é guardar. E olha, é verdade, o Espírito Santo faz isso, você lê, você não guarda, mas eu não você "Gente, eu li isso, está uhum. escrito", É né. sensacional, É. beleza, muito bom. E tia Márcia, agora falando um pouquinho mais do Ministério de Mulheres, que a senhora tá vindo aqui para, né, para IBB para assumir, assim, que a senhora
pode falar, assim, pra gente o que a senhora espera? Qual o sonho que a senhora tem, assim, pra esse ministério? A senhora tá com frio? Eu tô com um Hum, pouco a senhora tá com frio ou eu não? tô com fome. Ô, galera, tem como só dar uma reguladinha no ar, que tá pegado aqui. É, tá bem Fechou. Aí gelado. depois quando esquentar de novo, daí a gente Uhum. liga. Vocês Valeu. vão a gente fala, Pô, reclama de novo, né. daí a gente reclama de É. novo. Mas, Rafa, uma coisa, muito interessante do ministério, que tem trazido paz ao meu coração, primeiro que ele está sendo construído, ele está começando, né, Uhum, então, é uma experiência nova para mim também, né, e isso tem, trazido paz ao meu coração, que a gente está começando, né, não tem: "Ah, o ministério já está aí, eu tô", não, é uma coisa que a gente está começando junta, está sendo produzida pelo uhum. Espírito Santo, né, Amém. ele está produzindo no nosso coração e tem sido algo diário, né. Eu conversando com o pastor João, ele disse: "Ó, irmã, não corra não". Eu falei assim: "Não tem nem como correr, porque eu só tenho um dia de cada vez para viver", eu pensando comigo, né, não dá nem para fazer nada correndo, né. Então tem sido, assim, uma construção diária, né, de aprendizado, de ouvir, de conhecer a igreja, né, de conhecer as mulheres, Uhum, né, uma a uma, assim, tenho procurado estar junto, pensar, né, a gente tem pensado junto com elas, né, sobre qual onde nós estamos como mulheres, né, e a partir desse lugar que a gente está, que a gente vai entender que nós estamos, a gente vai estar junto, né? O ministério uhum, começa na unidade, né? Então a gente tem essa ideia de trabalhar junto da onde nós estamos e começar com essa ideia do ministério, com essa unidade de unir as mulheres, né, estarmos uhum. juntas num só propósito, né, olhando, né, para Cristo, vivendo essa realidade e começar o trabalho a partir disso, né. Então, hoje é é um embrião, né, Uhum, está assim sendo gerado, está sendo trabalhado, está sendo construído tanto na minha mente, no meu coração, também quanto na mente e no coração das mulheres. A igreja tem algumas metas, né, que estão sendo construídas, estão sendo uhum, trabalhadas, né, e a gente vai estar junto disso também, né, isso também é uma bênção de Deus. Tem algumas propostas que envolve nós, as mulheres também, e isso é ótimo, né. E o ministério é isso, é você estar conhecendo as mulheres, se co nós nos conhecemos, né, uhum, para construir, né, um serviço, que o ministério é servir, um servir a Deus juntas, né, uhum. na perspectiva de adoração, né, e de pessoal e de convivência também com outras mulheres, né. Exato, eu acho que essa é uma parte mais legal, assim, quando tem um ministério bem específico, porque você vai ter a oportunidade de reunir muitas mulheres, no caso aqui a gente tá falando ministério de mulheres, mas qualquer outro ministério, seja de homens e tal, de pessoas diferentes, com vivências diferentes e que podem trocar muita experiência, né? E às vezes até, ah, não, porque isso aconteceu só comigo, e de repente você tá lá e tu vê uma outra pessoa que também aconteceu a mesma situação com Exatamente. ela É. e ela conseguiu, com a graça de Deus, enfim, se recuperar de uma situação ou passar por uma Uhum, situação uhum. ou ter um testemunho muito legal e você fala: "Poxa, não, também dá pra acontecer É. comigo, né". E a ideia e que tem estado no meu coração é exatamente essa realidade. O ministério ele tem 2 realidades, né. Tem a nossa realidade enquanto mulher, que é muito influenciada pelas 4 coisas que eu falei para Uhum, você, né. Nossa tradição, nossa experiência, nosso intelecto, né, e para trazer tudo isso para a autoridade que é a palavra de Deus, que por isso que eu deixo nesse dedo que aponta, né, que dá a direção, porque todas essas coisas elas estão aqui, uhum, né, mas a palavra de Deus ela te dá a direção. Essas outras 3 coisas você junta aqui para poder apontar, usar o dedo indicador. uhum, Então tem essa realidade, né, e da gente estar junta, existe um lugar que é comum para todas as mulheres, né, e a princípio a gente vai trabalhar isso. Esse lugar comum é um lugar que é para todas, sem exceção. As mais alegres, as mais novas, as mais extrovertidas, as mais tristes, as uhum. mais magrinhas, as mais para todas as mulheres. Então, o meu foco no primeiro momento que a gente vai estar trabalhando é esse lugar comum de mulher, que a gente vai estar começando a falar, né, que existe esse lugar, porque esse lugar foi construído por Deus. Então o primeiro momento o foco é esse, um lugar comum,
de Uhum. todas nós. E desse lugar comum, né, a gente vai olhar para todas nós, e desse lugar comum também a gente vai ter um lugar que é o nosso, que é do nosso individual, que é das nossas experiências, Uhum. que é das nossas tradições, que a gente também vai estar junto. Mas nesse primeiro momento, um lugar comum. Então, onde deve estar todas as mulheres, sem exceção, as crentes e as gentes, né? Todas elas. Então, juntar, da gente ter esse foco, né, de trabalhar essa realidade, né? E graças a Deus o pastor tem dado essa liberdade, né? Uhum. E a gente vai começar com esses projetos, né? Sexta-feira a gente vai estar junto com a IBB Mulher, que foi um grupo que se ofereceu para estar servindo, né? E Uhum. também a gente vai ter o trabalho dia 8 de março para a gente estar dando início para esse, a princípio, nesse básico, ó, o lugar comum. Todas Uhum. nós estamos aqui. Que Sem legal. exceção, tanto é que a gente quer mulher crente e mulher gente, né. Então trazer todo mundo para que a gente possa trabalhar. E desse lugar de comum, né, a gente estar mutuamente cuidando uma das outras, né, Uhum. trabalhando e servindo a Deus, né. Então essa é a proposta, né, da gente ter o lugar geral, o lugar individual, o lugar ao lado de alguém, a gente vai estar trabalhando isso também, Uhum. né, então a gente vai esse nosso projeto, assim, né, Uhum. nosso O início plano o nosso plano de embrionário ainda, trabalho mas esse início aí, de que legal. começar desse lugar comum, Uhum. entendeu? Desse lugar geral, de todas as mulheres, né? Até para que a gente poder estar junto de todas as que estão aqui, né? Uhum. E a gente tem também o individual, né? É o que eu trabalhei durante muito tempo, é o evangelismo individual. Então a gente trabalhava muito. Mas a gente começa hoje no todo, né? Uhum. Na multidão, né? Jesus tinha a multidão, Jesus tinha os 70, dos 70 Jesus tinha os 12, a gente foi diminuindo. A gente tem essa visão, né? E o Senhor Jesus, ele começa exatamente o contrário, né? Começa com vai, a gente vai também começar a Uhum. trabalhar a multidão. Então a gente vai começar no lugar comum, o lugar de todas as mulheres, entendeu? Ah, que É um legal. lugar comum. Eu vi que domingo a senhora estava entregando lá uns papeizinhos pra mulherada, né? Aí Foi. tinha uma pergunta, eu não É, sei se algumas já responderam ou não, e eu também não sei já. se a senhora consegue dizer alguma outra resposta ou isso vai ser para um outro Vai momento. ser para o outro Ah, tá, momento. então Então, tá de boa. uma das coisas que elas escreveram, não há uma resposta, não é o certo ou errado, Uhum. entendeu? A gente não está fazendo um enquete o Sim. que que não é isso, não. É uma Então, visão daquela pessoa, a né? visão, Aham. a gente tá entendendo a visão de cada mulher. Tanto é que eu falei assim, ó, eu posso compartilhar se precisar, Uhum. até para que a gente poder interagir com ela. A ideia não é o certo ou errado. Uhum. É a ideia que Deus faz com Adão. Onde estás? Né? A gente sempre acha que o ministério, vamos chegar com coisa pronta, não. A ideia é assim, ó, da onde, qual é, o que está no seu, como é que Uhum. você entende sobre isso, né? Para que a gente chegue a esse lugar comum. Isso é legal porque tu constrói isso com todo mundo, né? Então todo mundo sente que, tipo assim, poxa, eu fiz parte disso aqui, só não chegou assim, ó, é Eu assim que vai preciso, funcionar. eu preciso espirrar. Fica à vontade, Passou. chamasse. O espirro mais rápido da história desse Não, podcast. eu falei assim, eu fiquei segurando para ele não mas passou, né? E até para a gente, a fichinha, a gente botava o nome, quem eram as mulheres para a gente Uhum. conhecer, mas graças a Deus hoje Giovanni falou assim, não precisa desse trabalho, foi um trabalheira, porque pedi, Milena, faz essa fichinha para mim, e na hora que a gente foi imprimir, a impressora engatou, não queria imprimir mais, aí a gente ficou com o que tinha, né? E o Giovanni hoje na reunião, ele falou, no encontro que teve pela manhã, ele falou assim, não, tem esse trabalho, né? Tem um aplicativo da igreja, Uhum. né, que tem tudo isso. Falei, ai, que alívio, né? E aí Vai eu falei facilitar assim, bastante. desculpa aí, eu não sabia, ainda sou pré-histórica, sou analógica, né? Que é no papelzinho, na caneta. E Uhum. esse papelzinho a gente tinha essa ideia de saber quem é, quem não é, né? Uhum. Até para a gente poder dar também o telefone, para a gente interagir. Foi muito bom a gente conhecer. Assim, voltou de 84, a gente voltou com 50 papeizinhos. Eu dei para Giovanni o 44, mas a gente conhecer, essa era a proposta. E Uhum. a pergunta é essa: qual o lugar da mulher no mundo, né? Uhum. Então,
Se eu perguntar para você, se eu perguntar para os homens assim, onde você acha que é? Todo mundo, todos os homens, todo mundo tem uma. Não, o lugar da mulher não. O lugar é que a parte que a gente compartilhe junto, entendeu? Sim. Isso tem sido muito bom, assim, da onde elas se veem, da onde estão, da onde deve estar. Na realidade, não é pessoal, é no geral, onde a mulher deve estar, né? Porque a gente sabe que as pessoas colocam mulheres, eu falo assim, colocam mulher até dentro de burca, de sala, de um monte de lugar, né? É até dentro de princípios, né, que às vezes ela nem questiona, nem discute, mas alguém tem um lugar para a mulher. E sempre tem um lugar, no lugar de mulher no fogão, lugar de mulher isso, né? Eu dirigindo, lugar de mulher não é no volante, né? A gente vai ouvindo um monte de coisa, mulher no volante é perigo constante. Então a gente vai dizendo que as pessoas vão ditando e vão até desdenhando, né? Da onde nós estamos, né? No nosso papel. E a ideia é a gente saber, né? Às vezes as pessoas... Mas a gente sabe, então, da gente pensar. Bem, e a Bíblia fala, né? E é isso que a gente vai tratar, né? Tem um lugar que é imutável, não muda, entendeu? Que é um lugar de todas as mulheres, das crentes e das gente, tá? De todas as mulheres. É um lugar, esse lugar que a gente vai estar discutindo, né? Que a gente vai estar falando sobre isso, né? Existe esse lugar e ele é possível. Nós estamos... não é uma coisa que vai acontecer que eu vou para lá, não. Todas nós estamos lá. Não é questão... A gente só precisa perceber, eu estou aqui. Entendeu? Eu estou aqui. Esse lugar é meu, né? Foi construído, ele está estabelecido. Eu estou aqui. Tá? Então a gente vai trabalhar. Essa é a visão, né, do trabalho. Que massa. Então você, mulherada, que quiser saber, né, as respostas que teve, né? Não, obviamente, pelo certo e pelo errado, mas para conseguir ter, enfim, essa visão de todo mundo, vão ficar de olho aí em tudo que a gente vai estar falando aqui, né? Do Ministério de Mulheres. E tia Márcia, muito legal bater esse papo aqui com a senhora. Bom, foi ótimo. A senhora vai voltar aqui mais de uma vez, com certeza, tá? Fique preparada para isso. Agora eu estou à disposição, né? Morando pertinho, né? Tá pertinho. Não preciso pegar avião, não preciso pegar ônibus, estou juntinho, tá bom. E aqui no final sempre deixo um espacinho aqui para a senhora poder falar alguma coisa para a igreja ou até mesmo para o Ministério de Mulheres, algo direcionado, enfim, algo que venha do coração da senhora queira falar. A senhora pode ir lá diretamente para aquela câmera e, enfim, falar. Uma coisa que tem estado no meu coração, né, e que eu sempre falo isso, o trabalho, né, a necessidade de entender que nós somos iguais, não há uma escala de valores, né, nesse ministério, e tem sido para mim um princípio. Eu venho para cá e eu quero falar esse princípio, né, eu gosto muito, uma coisa que trabalha muita humildade no meu coração, né, e que Deus tem usado esse texto e ao invés de falar é uma declamação, né? É um texto que eu gosto, né? E que é um texto de parâmetro para aquilo que eu vou fazer para a glória de Deus. E a Filipenses, capítulo 2, de 1 a 11, Paulo fala assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor e se há alguns entranháveis afetos de compaixão, completai o meu gozo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. E não atente cada um para aquilo que é propriamente seu, mas cada qual para aquilo que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse é o meu propósito, de fazer a vontade de Deus, né, e glorificá-lo em tudo. Amém. Fechou, tia Márcia. Muito obrigado, tá bom? Foi ótimo, foi bom. Muito bom estar com vocês. Gente, esse foi o episódio com a tia Márcia. Fique de olho aí pros próximos episódios que vão surgir. E é isso, tá bom? Valeu, tchau, tchau.